Fala meu povão, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais clássicos, antigos e subestimados da DC, então vamos ver os feitos do Aquaman. O herói nasceu como Arthur Curry, filho de Tom Curry, um faroleiro comum, e de Atlana, rainha de Atlântida, um reino submarino habitado pelos Atlantes, uma espécie de humanos adaptados à vida debaixo d'água. Atlana salvou Tom de um acidente marítimo, os dois se apaixonaram e tiveram Arthur, mas ela precisou retornar para Atlântida pelos seus deveres políticos, deixando o filho para ser criado pelo pai. Durante a infância, Arthur demonstrou uma afinidade em comum com o mar e a vida marinha, e buscando entender melhor as habilidades do garoto, Tom o levou ao biólogo marinho Stephen Shin. Arthur cresceu levando uma vida relativamente normal enquanto desenvolvia seus poderes atlantes, até que na sua formatura, Shin decidiu divulgar suas pesquisas sobre ele. Temendo que essas informações caíssem em mãos erradas, Tom destruiu o material e recuperou uma última amostra de sangue do filho. Para recuperá-la, Shin contratou o caçador de tesouros Arraia Negra, e durante o confronto, Tom sofreu um infarto e acabou falecendo no hospital, e enfurecido, o Arthur foi atrás do responsável, mas acabou finalizando por engano o pai do verdadeiro Arraia Negra. Depois disso, com a ajuda de Vulco, o conselheiro real da sua mãe, ele partiu para Atlântida. Lá, Arthur descobriu ser o herdeiro legítimo do trono e passou a lidar com as responsabilidades do reino, enquanto tentava manter seus laços com a superfície onde havia sido criado. Com o tempo, assumiu seu papel como rei de Atlântida e também como herói Aquaman, protegendo tanto o mundo submarino quanto o terrestre, e virou um dos membros mais importantes da Liga da Justiça e uma das figuras mais emblemáticas da DC. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Um dos seus atributos característicos, vamos ver sua força. O herói é extremamente forte, é normal pro Arthur pegar veículos como ônibus sem demonstrar qualquer esforço, além de que é uma rotina ele levantar e sustentar embarcações, desde pequenos barcos até navios comerciais e cruzeiros, veículos esses que pesam entre centenas a milhares de toneladas. Na verdade, uma vez o Aquaman pegou um submarino no fundo do mar, e o arremessou até o veículo sair da água. Dá pra ver que ele fez um certo esforço para isso, mas ainda é um feito absurdo. Durante uma luta contra um monstro marinho, o Arthur jogou seu tridente contra uma cratera, que na verdade era um vulcão subaquático, e foi tão forte que o impacto causou uma erupção que perturbou o monstro. Além disso, enquanto lutava ao lado da sua esposa Mera, para impedir monstros marinhos de saírem de um buraco no fundo do oceano, o Aquaman empurrou uma parte de uma placa tectônica para selar a abertura e impedir que as criaturas saíssem. Aqui é nítido que fez muito esforço, mas ainda é uma façanha muito grande. E lidando com personagens, ele provou que pode brigar com monstros gigantes do tamanho de prédios, além de ter peitado um inimigo que afundou o Superman no chão. E falando nele, o Arthur também trocou golpes com o Homem de Aço e até a Mulher Maravilha, dois dos heróis mais fortes da DC, e usando seu tridente, o Aquaman ainda perfurou o torso e um dos olhos do Darkseid, um dos vilões mais fortes e resistentes do seu universo. Na durabilidade, o nível continua alto. Atirar no Rei de Atlântida é uma péssima ideia, porque tiros de calibre pesado causam no máximo arranhões superficiais, os disparos deixam ele 1% ferido e 99% furioso, e até quando ficou no centro de grandes explosões, o Arthur ficou com alguns cortes rasos pelo corpo e meio atordoado, mas não machucado de verdade. Durante suas lutas o herói já se mostrou resistente contra ácido, e tancou os raios de energia do Arraia Negra, que destroem materiais densos com facilidade, enquanto o Aquaman ficou só com algumas queimaduras leves. Na verdade, o personagem já foi banhado em lava pura, e quando vemos saindo, sua pele tem no máximo algumas lesões leves e não parece estar com qualquer ferimento grave. Até no vácuo do espaço Arthur já ficou sem sinal de desconforto, tudo o que precisou foi de um respirador de oxigênio, e ao ser acertado por um murro em cheio da Mulher Maravilha, o herói sentiu dor e teve um sangramento nasal, mas não foi ferido seriamente. E como um feito maior, quando ele e o Flash estavam numa nave inimiga, o velocista canalizou a força de aceleração de um planeta inteiro, sendo que essa é a fonte de energia dos seus poderes e que desempenha um papel cósmico na realidade, e essa energia precisou fluir através do Aquaman para não aniquilar os dois, o que resultou numa explosão que destruiu a nave e fez eles retornarem pro espaço. Quando vemos a dupla novamente, eles estão conscientes e no máximo com alguns arranhões. E em se curar de ferimentos, o Arthur não tem um fator de cura que destaca ele de outros personagens, mas ainda se regenera mais rápido que o normal. Uma vez ele lutou contra o Rei Morto, o primeiro governante de Atlântida, e teve seu abdômen perfurado pelo tridente do monarca. Mas momentos depois que o tridente é retirado e o Rei Morto vai atacá-lo novamente, os buracos das perfurações estão praticamente fechados e o herói continuou lutando. Na velocidade, podemos nos surpreender. Em terra firme, só saltando o Aquaman provou que cobre centenas de metros e até quilômetros em instantes, além de que pegou um helicóptero faltando pouco pro veículo cair no chão, e também protegeu a Mera ao se colocar entre ela e os disparos de uma metralhadora no momento certo.
Mas sua agilidade real é no mar. Sensores humanos já mediram sua velocidade de natação em 200 nós, o que dá 370 km por hora. Até mesmo os Atlantes admitem que seus veículos não podem alcançá-lo. Uma prova do quão insanamente rápido ele pode se movimentar em água foi quando saltou de um jato militar, caiu direto na água e praticamente na mesma hora, ele ultrapassou a aeronave com muita distância, sendo que esse jato foi afirmado como capaz de ultrapassar a velocidade do som. E como um feito maior, enquanto Arthur e o Flash estavam embaixo d'água e eliminando inimigos em Atlântida, os dois nadavam em velocidades equivalentes, dá pra ver que ficam temporariamente empatados. Porém, mais pra frente na mesma história, o Flash prova que é mais rápido que o Aquaman até na água, porque ultrapassou ele por quilômetros e checou vários lugares em Atlântida enquanto Arthur ainda se aproximava da cidade. Indo pro que torna ele ainda mais interessante, vejamos seus poderes únicos. Para começar, o herói tem sentidos adaptados para funcionar no fundo do mar, conseguindo enxergar até quando nada pelas águas mais escuras, e mais de uma vez mostrou uma audição bem apurada. Numa ocasião, ele ajudou a polícia contra alguns bandidos porque, nas suas palavras, escutou as sirenes mesmo estando no porto da cidade, e isso dá pelo menos algumas centenas de metros de distância. O Arthur também soube que um Atlante ferido ainda estava vivo porque conseguia ouvir seu batimento cardíaco, e já sacou a aproximação de aeronaves militares porque escutou o som delas se aproximando antes de aparecerem. Agora entrando no seu dom mais popular, sim, o Aquaman tem uma telepatia com as formas de vida marinha, mas ele já explicou esse poder. Nas suas palavras, a maioria dos peixes possuem um cérebro muito primitivo para realmente conversarem, então sua telepatia com eles consiste mais nele induzir um comportamento que deseja que os peixes sigam. Em pelo menos uma ocasião, o herói mostrou que também pode influenciar répteis marinhos, como crocodilos, e a velocidade do seu comando telepático é ao nível dele ter salvo um personagem de ser devorado por um monstro marinho, sendo que a criatura estava a instantes de finalizar o cara. O Arthur não pode influenciar mentes que não tenham ligação com o mar, mas pode sentir a diferença entre a mente de um ser orgânico ou inorgânico, porém afirma que sua influência mental não chega perto da telepatia de seres como o Caçador de Marte. Ainda assim, o Aquaman frequentemente comanda vários seres marinhos ao mesmo tempo, ele já invocou dezenas a centenas de criaturas ao mesmo tempo para ajudá-lo quando precisa. O alcance dos seus comandos também é grande, uma vez ele emitiu uma espécie de chamado que chegou a atravessar continentes, então mesmo não sendo o telepata mais poderoso do seu universo, não deve ser subestimado. Nos equipamentos, vamos analisar. O traje usado pelo herói é uma cota de malha real atlantiana forjada no século III, protegendo totalmente pelo menos contra balas de baixo calibre. Já seu tridente mudou ao longo dos anos. Primeiro ele usava o tridente do primeiro governante de Atlântida, até que recebeu o tridente de Poseidon, o próprio deus grego dos mares. Essa arma mostrou ser capaz de invocar eletricidade, mudar de forma e tamanho até virar uma adaga. Provou algum nível de criação de gelo já que o Arthur já congelou vários inimigos de uma vez, e mostrou que pode teletransportar o usuário. E não se limita só ao nosso planeta, aparentemente pode ir para qualquer mundo que tenha água. Além disso, o Aquaman já usou o tridente para invocar uma onda gigantesca, e o objeto possui pelo menos uma boa resistência contra ataques mágicos de outras fontes, porém os poderes do tridente não são tão consistentes. No combate, ele se garante. Ao longo das suas histórias, fica implícito que o personagem teve algum treinamento militar pelos Atlantes, além de que o próprio Arthur afirmou ter recebido alguma instrução pelo Batman e pela Mulher Maravilha, e se mostrou um lutador bastante competente, ele não depende dos seus poderes e sabe lutar de verdade. O Aquaman não faz o tipo que executa seus inimigos, ele prefere só neutralizar, mas ele não é escoteiro como o Superman, e se precisar finalizar seus adversários em circunstâncias extremas, ele faz. Uma vez, os 5 melhores guerreiros de Atlântida foram mandados para capturar o herói, mas ele lutou contra cada um deles e se manteve firme. Aparentemente só um desses caras ficou de pé e permaneceu nivelado com o Arthur, e só pararam de lutar porque o ambiente ao redor deles começou a ser destruído. Já lutando contra personagens nomeados, o Aquaman venceu o Arraia Negra, talvez seu inimigo mais pessoal e duradouro, e o vilão foi derrotado em poucos movimentos mesmo tentando resistir. Aqui o rei de Atlântida nem deu tempo pro Arraia se recompor e o neutralizou de forma sistemática. O herói também já lutou contra o próprio Superman. Nessa ocasião o Homem de Aço foi mandado só para incapacitar seu amigo, depois de um conflito entre o exército americano e o exército atlante. Sim, é nítido que o Superman tá se segurando contra o Aquaman, só que mesmo assim o Arthur se manteve firme e conseguiu afastar o Clark, além de que a Mera ajudou seu marido contra o Homem de Aço. Porém, ainda que o rei de Atlântida tenha se garantido na porrada, dá pra ver que o Superman ainda tinha vantagem física mesmo lutando contra 2 adversários de uma vez, mas ficamos sem um veredito porque aparentemente, o exército atlante começou a intervir. E por último, o Aquaman lutou contra o próprio Hércules, o semideus grego, filho do próprio Zeus. Nessa ocasião, o Hércules tinha sido aprisionado por séculos, e quando foi libertado, ele foi enganado para roubar o tridente do Arthur, o que ocasionou na luta.
No início, o Aquaman sofreu mesmo lutando de volta, ele não estava se segurando nem bancando o bonzinho, mas ainda acabou dominado pelo semideus, que devolvia os ataques na base do poder bruto. Em um dado momento, o Arthur até conseguiu revidar e manter o Hércules contido por alguns instantes, só que o herói ainda acabava subjugado, até notar que estava lutando no terreno errado, porque lembrou que quando o Hércules foi aprisionado, os Atlantes ainda não eram adaptados para viverem na água. Nisso, o Aquaman começou a implorar para não ser afogado, então o semideus levou ele até o mar e o afundou contra a água, só para o Arthur ficar mais forte e finalmente ganhar a vantagem. A partir daqui, o herói não só atacou mais forte como também pediu o auxílio de alguns animais marinhos, e rapidamente o Hércules foi vencido até ser devolvido para sua antiga prisão. Nas fraquezas, vamos a fundo. Verdade seja dita, o único ponto fraco real do personagem é a desidratação, porque ainda que o Arthur possa ficar mais tempo em terra do que um Atlante comum, ele não pode ficar permanentemente fora d'água, e se permanecer na superfície sem se hidratar de algum modo, vai ficar cada vez mais fraco até ir de arrasta. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o herói é muito mais poderoso e interessante do que parece. Definitivamente o diferencial do Aquaman não é só ser o cara que fala com peixe. O Rei de Atlântida conseguiu se consolidar como uma das figuras mais memoráveis e interessantes da DC. Seus arcos conseguem equilibrar tramas políticas, ação e desenvolvimento pessoal com eficiência, mesmo sendo um personagem com conceitos mais simples quando comparado a outros. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!